Aqui eu abri no módulo 2, no volume 2, na página 80. Vamos na 81 primeiro. Na página 81 e vamos fazer aqui alguns exercícios. Por exemplo, ó, esse quadro aqui, ó, já tá até a resposta. Vou pegar alguns aqui, ó. Ó, lembra lá, ó, do CO2, 3 átomos, não vai sobrar. Então, é linear e apolar. Vai ter 2 nuvens menos 2 átomos iguais. Né? O SO2, aqui já vai, eu tenho 4 átomos igual de cima, só que sobra pares de elétrons, porque o S, ele tem 6. Ele vai ligar 2 com um O e 2 com o outro. Então, quando sobra angular. E se eu contar 3 nuvens menos 2 átomos iguais, vai dar diferente de zero. Então, vocês vão usar esse raciocínio. Lembrando que aonde tiver átomos iguais, vai ser sempre apolar. E diatômico, né? Ó, 2 átomos, só 2 elementos, 2 átomos é apolar, porque a diferença vai dar nula. Lembrando que quando tiver H ligado com FON, também é apolar, ó, o caso da água. Ó, 2 átomos iguais, apolar, linear. Então, aqui a gente tem, ó, SO3. Vão, ó, 4 átomos, pode ser piramidal ou trigonal. Só que vão dar 3 nuvens, menos 3 átomos iguais. Tá? Então, vão usar esse raciocínio. Aqui, ó, o HCN, quando você abrir, vai dar 2 nuvens, mas não vai dar 2 átomos iguais. Vai ser menos 1. Então, vai dar diferente de zero, polar. E vai dar linear, tá? Por quê? Porque não sobra no átomo do meio. Se sobrasse nuvens, aí daria angular. Outro exercício que a gente pode fazer aqui, ó. Por exemplo, com base na imagem, nos conhecimentos sobre o assunto, identifique se o iodo e o hexano apresentam moléculas polares ou apolares. Justifique sua resposta. A gente observa aqui, ó, que o teste de solubilidade dos cristais em um sistema formado por hexano e água. Então, aqui tem hexano e água. Se não misturaram, é porque um é polar e o outro é apolar. Ligação de hidrogênio é polar. Então, a água é polar e ela foi misturada com hexano. Ela fez uma mistura aqui que deu heterogênea. Então, se ela é polar, o hexano é apolar. E aí, em um sistema formado por hexano. A imagem a seguir mostra o teste de solubilidade de cristais de iodo em um sistema formado por hexano e água. Tá vendo que o iodo, ele foi solúvel aqui no hexano? Então, ele é apolar. Dá pra gente saber também porque moléculas iguais, né? Molécula formada por átomos iguais. Esse aqui é polar, que a gente sabe que é ligação de hidrogênio. Então, os outros dois apolares. Ó, quando não se mistura é porque um é polar e o outro é apolar. Uma regra que diz assim, na maioria dos casos, tá? É semelhante dissolve semelhante. Na página 81 aqui, ó. Da massa molecular, da temperatura, com base nas interações intermoleculares, explique por que as temperaturas de ebulição dessas substâncias são diferentes. Aqui vai estar explicando certinho, né? Vou deixar aqui para vocês lerem, mas em síntese, ó, as ligações de hidrogênio são as mais fortes. E se eu pegar a fórmula aqui, a massa da água é maior. E a maior diferença de eletronegatividade, né? Então, esse aqui tem maior temperatura de ebulição, esses dois, porque são ligações de hidrogênio, enquanto o CH4 é força de London. Página 82. Vamos aqui para o 13. Tem aqui a substância A, B, C e D. Tem o ponto de fusão, o ponto de ebulição, condução de corrente elétrica. Tá vendo que, ó,
Temperatura de ebulição, de fusão aqui, ó. Perdão. Temperatura ambiente, né? Lembra lá, 25 graus Celsius, temperatura ambiente. Ele é isolante, ou seja, não conduz. Então, é um composto iônico. Porque tem alta temperatura de fusão e ebulição, iônico ou metálico. Mas se é isolante a temperatura ambiente, é porque ele é o composto iônico. Volta lá nas características dos compostos iônicos e metálicos para você ver. Então, vamos lá. Primeiro é iônico. Poderia ser a E e a C. O segundo, olha, ele não é bom condutor. E olha que a temperatura de fusão e ebulição é, em relação aos demais, baixa. Quem tem baixa temperatura de fusão e baixa temperatura de ebulição é o composto covalente. Então, continua podendo ser as duas. Aqui, ó, bom condutor. É um metal. Ó, alta temperatura de fusão e é um metal. Então, é a letra E. Mais um aqui, ó. Os átomos se ligam para formar substâncias químicas. Aí fala aqui da tabela, parte das informações do texto, dos dados da tabela, correto concluir. Vamos lá. O cloreto de magnésio é uma substância composta predominantemente covalente. Não, é iônico. Metal, o magnésio é metal e o cloreto é ametal. O elemento químico cloro é representado pela forma Cl2. O elemento químico clórico é Cl. A substância clórica é Cl2. A primeira energia de ionização do magnésio é maior do que a do cloro. Não, a eletronegatividade, como a energia de ionização, aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, o cloro tem maior. A configuração eletrônica dos átomos de magnésio, de cloro, no cloreto de magnésio, são iguais. A configuração eletrônica é diferente. Os dois ficam estáveis, porque um perde o magnésio, enquanto o cloro ganha para ficar estável, mas a configuração é diferente. 820, o magnésio e o cloreto de magnésio conduzem corrente elétrica. Então, vamos lá. Só nos estados sólido ou líquido, ou seja, antes está sólido, entre está líquido. Então, 820 está aqui no meio. Então, conduz. E o outro é na verdade, o magnésio, ele é um metal, né? Então, ele conduz os dois. O cloreto de magnésio, o 820 está aqui no meio, né? Então, está no estado líquido, conduz. Porque os compostos iônicos só conduzem no estado líquido. Já está até dizendo isso aqui. Agora, os metálicos em qualquer estado. Ok?